Olá, amigos, sejam bem-vindos. Você é feliz? Nós estamos nos fazendo essa pergunta já há vários vídeos, insistindo nela para aprendermos um pouco mais sobre nós mesmos e sermos mais felizes do que nós somos, E a gente estava lembrando, aquilo que nos fala São Tomás de Aquino sobre a felicidade, Ele estava falando que o ser humano tem um fim último, que chama-se felicidade ou beatitude, E todo ser humano, toda substância intelectual, falando mais filosoficamente, Tomás de Aquino aqui, deseja como fim último e unicamente por isto mesmo. Logo, a beatitude, a felicidade última de toda substância intelectual é conhecer a Deus. Nós estamos investigando um pouco esta afirmação do Tomás de Aquino, E depois eu gostaria de, nos próximos vídeos, seguir a investigação dele, aqui na Suma contra os Gentios, a partir ali do capítulo 25, E eu acho um caminho muito bom, para meditarmos sobre o que é ser feliz. Certo? Tem muita gente que acredita que sabe o que ele precisa para ser feliz. Mas a verdade é que muitos de nós saíram um pouco do rumo, daquilo que é a verdadeira felicidade. Bom, nós falávamos nos últimos vídeos sobre as causas, A gente está falando de finalidade. A felicidade é o fim último do ser humano, a finalidade do ser humano, E aí, se tem fim, tem que ter um começo, tem que ter algo que causou, algo que começou a coisa. E a gente nós estávamos investigando, nós colocamos aqui neste símbolo, o símbolo universal, todo mundo conhece isso instintivamente, O símbolo do vertical, do terreno, do polo opositivo, Aliás, perdão, do horizontal, do terreno, do horizonte, dos polos, daquilo que se complementa, que é oposto, mas se complementa. Então aqui a gente pode imaginar dialética e tudo mais. Está aqui nesse eixo, e nesse outro eixo, aquilo que tem hierarquia, que está mais baixo para aquilo que está mais alto, o terreno para o celeste, o temporal para o eterno. Então é um símbolo assim que intuitivamente é muito fácil de compreender. E a gente estava falando, colocamos aqui causa material, causa formal, causa eficiente e causa final. E a gente estava olhando o seguinte, que existem, São Tomás de Aquino também nos mostra isso, que existem algumas potências da alma. Certo? Ou seja, por que é potência? Potência, nesse caso, dá seu nome em oposição a ato. Então, por exemplo, eu estou falando. Então, eu estou falando em ato. Certo? Mas eu posso ficar quieto a hora que eu quiser. Certo? Fazer silêncio. Quando eu fizer silêncio, agora estou fazendo silêncio em ato. Certo? Agora eu voltei a falar, Então agora o falar está em ato, mas o ficar em silêncio está em potência. A hora que eu quiser eu paro, certo? Mesma coisa, estou sentado, Estou sentado em ato, mas eu posso levantar, eu tenho 2 pernas, sou saudável. Então, por enquanto, eu estou andando em potência. Eu tenho potencial para andar, Certo? E posso transformar isso em ato, a hora que eu quiser. E aqui nós temos as potências, segundo São Tomás de Aquino, que estão presentes em nossa alma, em nossa psique. Então aqui a gente vê, por exemplo, a gente tem aqui desejo e ira. Eu vou fazer o seguinte, para a gente compreender melhor como isso aqui funciona dentro de nós, eu vou seguir aqui uma explicação do Dr. Martin Echevarria,
neste livro aqui, A Praxis da Psicologia, né? É um psicólogo, um doutor, psicólogo doutor muito famoso, um espanhol, né? Que é especialista, né, na psicologia profunda baseada em São Tomás de Aquino, né? E aqui ele fala o seguinte, olha só, assim o angélico, né, São Tomás de Aquino é chamado doutor angélico, distingue o apetite sensitivo, né, aqui no caso concupiscível e irascível. Eu coloquei desejo e ira para ficar mais fácil, né? Ficar mais popular. A minha intenção aqui não é ser muito técnico, não, é ser o mais simples e popular possível, né? Aí ele distingue o apetite sensitivo, está aqui, apetites sensitivos, quer dizer, ligados mais ao corpo, certo? Mais à matéria. Lembra? Causa material. Nos vídeos anteriores a gente falava sobre isso, certo? Aqui a gente mostrava que tinha aqui uma causa formal, mas é justamente isso. A ira é essa nossa proteção, né? O desejo de nos proteger, certo? De afastar aquilo que é mal, é para isso que serve a ira, né? Mas isso tem a ver também com a integridade do corpo. Então, por exemplo, faz parte da nossa forma ser saudável, né? E a gente tem que ter uma certa força, né? Então, preciso correr todo dia para ficar saudável. Então tem que ter, né? Tem que ter uma tensão, uma ira, certo? Isso é uma ira boa, né? Porque existe a ira ruim, quando a pessoa fica perdendo a paciência, irritada com os outros e tudo mais. Isso é uma ira desordenada, mas não vem ao caso aqui, certo? Agora aqui, São Tomás diz que isso aqui são apetites, né? Desejos, certo? Sensitivos. E ele distingue, né? Ele fala, concupiscível e irascível, cujos movimentos, que ele chama de paixão, que a gente chama de sentimento hoje, são causados pelo conhecimento dos sentidos internos e externos. Externos, então, olfato, né, visão, né, audição. Sentidos internos, a memória, né, a cogitativa, né, eu cogito e tudo mais. E assim vai, certo? Não vamos entrar muito em detalhe aqui. Que possuem por objeto sempre algo particular, certo? Agora, o apetite intelectivo, ele chama de vontade. Está aqui, certo? É um desejo, né, intelectual. Ou seja, é um desejo espiritual. São sinônimos, certo? É algo que não está fundado na matéria, certo? Aqui, para muita gente, pode vir uma novidade, né? Muita gente acredita que a nossa alma, ou a nossa psique, como queira chamar, ela é fundada, né, na matéria, ela é produzida pelo cérebro. Isso é impossível, certo? E é fácil de perceber. Por exemplo, vou dar um exemplo. Minha inteligência percebe este lugar, né? Então, eu percebo que tem um livro na minha frente, certo? Eu vejo e falo, opa, isso aqui é um livro, isso aqui é uma régua, isso aqui é um giz. Eu sei fazer essas distinções, a minha inteligência faz. A minha inteligência sabe distinguir, ó, essa aqui é minha mão, eu posso fazer o que eu quiser com ela, posso pegar aqui uma coisa aqui, outra ali, certo? Então, estou distinguindo coisas materiais, né? Minha mão, tudo mais. A inteligência, eu consigo agora notar, peraí, como é que eu estou agora? Estou contente, estou alegre, estou bem, estou saudável, tudo isso eu consigo perceber pela inteligência. Agora, quem é que percebe a inteligência? Tem algo anterior a ela? Você pode ver que tudo aquilo que é material tem algo que vem antes, certo? Então aqui, o livro, né? Precisava, eu estou tocando o livro. A textura, o formato, sei que é um livro. Estou vendo o livro. Então, para perceber o livro, primeiro teve a mão, primeiro teve o olho.
antes disso que é material, teve algumas potências da minha alma e tudo mais. E antes teve outra coisa causando outra, e chegou uma hora que não dá para ficar voltando para o antes. Quando você tem coisas materiais, você não pode ficar voltando eternamente, para sempre. Uma hora tem que ter um final, certo? E a nossa inteligência, né, é o princípio disso, que não tem nenhum princípio anterior, certo? Não tem nada, não preciso que venha algo antes. Na verdade, eu preciso, mas é algo também espiritual, que a gente vai chegar lá mais para frente, certo? Mas a minha alma, o meu espírito, ele principia as coisas, certo? Ele é criador. Ele faz, certo? Então, aqui tem uma distinção dos desejos, certo? Desejos, né, materiais, sensíveis, e a vontade é um desejo, né, espiritual. Então a gente estava falando aqui, por exemplo, do intelecto, né? Aqui ele distingue ativo e passivo. Eu não vou ficar descrevendo isso aqui, não é aula de psicologia atomista, né? A gente está refletindo sobre o que é ser feliz. É só para compreender o seguinte, ó, por que aqui está nesse eixo e no ponto mais alto do eixo. Está aqui para cima, por quê? Porque a vontade está lá no topo, né? E o intelecto também está nas coisas mais altas do nosso ser, no sentido daquilo que está mais próximo do céu, aquilo que é mais espiritual, e que deveria, pela ordem das coisas, comandar o restante. Porque se essa parte mais elevada comandar, nós estamos mais saudáveis, nós estamos mais felizes, certo? E aí você traz aqui, então aqui ó, o desejo e a ira, né? O desejo, aqui olha só, esse eixo aqui nos dá a ideia, por exemplo, de direções, né? Então, eu posso, né, mais para dentro, mais para fora, certo? O desejo traz para mim, né? A ira, né, ela expulsa, eu quero tirar o que é ruim, certo? É a proteção. Mas aqui ela está do meio para baixo, ou seja, aqui está mais próximo daquilo que é um pouco menos elevado, que é o material. Por isso que está disposto assim, simbolicamente. E a percepção e a razão é uma espécie de inteligência, mas a razão, ela lida com coisas práticas, né? Então, o que eu tenho que fazer aqui para gravar o vídeo? Eu tenho que arrumar aqui a câmera, a luz, não sei o quê. Tem que a coisa prática. Agora, se eu preciso tratar de coisas mais universais, que vale para todo mundo, então eu preciso subir um pouco aqui para cima e lidar com a inteligência, não com a razão. E a percepção, é óbvio, né? É a percepção, ou senso comum, como diz São Tomás de Aquino. É aquilo que junta os dados dos sentidos, aquilo que é o mais próximo de nós do material. Então, por isso que está aqui pro lado de baixo aqui da nosso simbólico, daqui desse quadro simbólico daquilo que são nossas potências, ou seja, aquilo que a gente pode atualizar dentro de nós, fazer. Então, eu posso desejar, eu posso ativar essa minha ira, essa minha tensão, eu posso perceber as coisas, eu posso raciocinar, né? Eu posso fazer cálculos, eu posso fazer um silogismo, né? Ó, disso sai aquilo, disso mais isso eu tiro tal consequência, né? E eu posso inteligir, ou seja, como nós estamos fazendo aqui, isso aqui é universal, isso aqui está presente em todos os seres humanos. Então, para compreender coisas universais, eu faço isso com o intelecto. E o intelecto é que mostra a vontade, né, aquilo que é bom. E quando uma coisa é boa, né, ela me atrai, certo? Nós somos, olha só, nenhum ser humano busca o mal por si mesmo. Nós sempre procuramos o bem.
o que é bom. O que é bom é o que é e é o que tem valor para nós. Tem valor para nós. Agora, olha só para terminar, não é, esse pedaço da nossa imaginação. Perdão. Nós estamos falando aqui, né, dessa parte da vontade. Continua aqui o Echevarria, né? Por isso, o objeto das partes de ordem sensitiva é um bem parcial ou contraído, o bem deleitável para os sentidos. No caso do apetite concupiscível, o bem árduo, né? No do irascível. Em contrapartida, o objeto da vontade é o bem comum ou universal, que contém em si todos os bens particulares. Então vamos entender isso daqui, né? A gente procura sempre coisas boas, né? Então aqui, ó, no desejo, né? Então assim, a ira não é só para proteção, por exemplo, a ira funciona também para aquilo que vai ser difícil. Então, por exemplo, se eu tenho que me formar na faculdade, vai me custar alguns anos de estudo, de dificuldade e tudo mais, eu preciso. Então não é assim uma coisa, é agradável, gostosa, eu preciso ter uma certa tensão para chegar naquilo ali, né? Então é um bem, eu procuro um bem, mas é um bem difícil. O desejo, né, já é uma coisa que está à disposição, está fácil. Eu quero um café, tenho vontade de tomar um café, eu vou ali e tomo, né? Então é uma coisa que está à disposição ou que está fácil de ser alcançado, certo? Então, aqui nós temos, né, um desejo dessas coisas individuais, certo? Agora, lá na vontade, eu já tenho um desejo de coisas mais elevadas, né? Porque o que acontece? Você vai procurando coisa boa, eu quero, sabe? E assim, a gente pode, você percebe que existe uma hierarquia no bem. Então, por exemplo, você tem bens que são agradáveis, né? Então, por exemplo, sexo, por exemplo, né? É muito prazeroso. Agora, existem outros bens que são úteis, né? E que às vezes a gente deixa o agradável para conseguir o útil. Por exemplo, dinheiro, né? Eu preciso de dinheiro para sustentar minha família. Então, ir trabalhar nem sempre é agradável, mas eu preciso desse bem que é útil para mim. Então, ele está um pouquinho mais elevado, certo? Agora, existem bens que são justos. Então, por exemplo, se eu quero um bem útil, eu preciso de dinheiro, eu posso muito bem assaltar o banco. Então, mas isso não é justo, não é certo, né? Então, não vou fazer isso. Eu vou pelo caminho mais difícil, vou procurar um trabalho, né? Então, eu não estou procurando só uma coisa útil, procuro a justiça também. E assim vai. Então, por exemplo, a verdade está mais alta que isso. A caridade está mais alta que isso ainda, né? Então você vê que tem uma hierarquia, né? Você vem do mais baixo para o mais alto. Você vê que tem bens que estão, né, mais embaixo na escala e tem bens que estão mais acima. É por isso que a vontade está lá. Porque a gente percebe uma hora na vida que, puxa, se tem algo melhor, se tem uma coisa que é melhor ainda, um bem maior aqui, um bem maior ali, peraí, deve ter um bem, deve ter uma coisa que é muito boa, que é o máximo. E nós somos feitos para o máximo. Você foi feito para ter o melhor. E é isso que nós temos que buscar. Tá bom? Mas nós vamos ver um pouquinho mais sobre isso no próximo vídeo. Tá bom? Fica com Deus e até lá.